A primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o Red Bull Bragantino não foi como o torcedor esperava. Mesmo com um tempo considerável para se preparar, o Massa Bruta sofreu para conquistar um ponto contra o Ceará. O jogo começou com o Vozão mais agressivo e logo aos 11 minutos abriu o placar com Pedro Raul. Dieguinho deu um presente para o atacante, que chutou rasteiro e marcou. Mesmo na frente do placar, o Ceará não parou de pressionar. Fernandinho, de fora da área, tentou também no chute rasteiro ampliar o resultado. Na cobrança de falta, Mugni acabou chutando por cima da meta de Cleiton. E não demorou muito para o segundo gol acontecer. Aos 23 minutos, Marlon ampliou para o Vozão. Após cobrança de escanteio, o camisa 3 deixou o time da casa em uma situação difícil no primeiro tempo. E não parou por aí, teve mais Ceará no ataque depois do segundo gol. Galeano, dentro da área, obrigou o goleiro do Braga a defender. Depois de sofrer com os gols e contra-ataques, o Massa Bruta saiu para o ataque. Juninho Capixaba tentou diminuir, mas foi lá Quintana quem conseguiu passar pelo goleiro Bruno Ferreira. Após lançamento para a área, Sacha tentou de cabeça. O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas na sobra, o camisa 33 do Bragantino mandou de primeira. No segundo tempo, Eduardo Sacha, logo aos 5 minutos, conseguiu deixar tudo igual. Porém, La Quintana, que havia cruzado para o camisa 8, estava em posição irregular. O time de Léo Condé não recuou e manteve a pressão na segunda etapa. Pedro Raul, dentro da área, foi travado pela defesa do Braga. Já o time de Seabra tentou se lançar ao ataque. John, de fora da área, arriscou, mas também teve o seu lance bloqueado. No final da partida, o time da casa conseguiu igualar o placar com Eric Ramírez. Após um cruzamento para a área, o camisa 7 mandou direto para dentro do gol de Bruno Ferreira. E por muito pouco o Braga não virou com o Sacha. O camisa 8 obrigou o goleiro do Ceará a fazer uma boa defesa. Durante toda a partida, os dois treinadores apostaram no esquema 4-3-3 para buscar a vitória, mas ficaram apenas no empate. Faltou para a nossa equipe ajustar o tempo de todas as subidas de pressão. Faltou agressividade para encurtar o tempo, mas também para ser impositivo em duelos, né? Do ponto de vista ofensivo, o Ceará esperou a gente num bloco médio e nós não tivemos mobilidade no meio campo, né? Aquilo que a gente tinha desenhado em relação aos movimentos dos volantes interagindo com laterais e pontas não aconteceu. Era um time estático e que também não tinha movimento de atacar a bola nas costas da defesa, sendo que era uma linha, um bloco médio com uma linha que permite corridas nas costas e bolas em profundidade. Então, simplesmente um time totalmente sem ideias no começo do jogo, né? Isso nos incomodou bastante, mas a gente tem que ter o equilíbrio, entender quais são as dificuldades e saber acessar os jogadores. Olha, empate em casa nunca é bom negócio, né? O campeonato, como tem 38 rodadas, ele dá uma falsa impressão de que daqui a pouco o time recupera e tal. O campeonato é muito longo, é uma maratona. Mas não é verdade. Todo jogo é uma decisão. Aí quando chega lá na reta final, aí é aquela briga impressionante para ver se permanece no campeonato, ou então se consegue alguma coisa aí, algo mais dentro do campeonato. Então jogo em casa, especialmente com times que vão brigar na mesma faixa, né? O Bragantino deveria brigar numa faixa superior. Tem time para isso e tem orçamento para isso. Mas não foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista e nem no último Campeonato Brasileiro. Então, empate em casa, tudo bem, ganhou um pontinho, ótimo, mas não poderia ter desperdiçado a vitória. O Ceará está muito bem armado, tudo certo. Jogo difícil, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas estou contigo. Já veio o Red Bull de campeonatos claudicantes, ano passado e esse ano. Tá na hora de a coisa aprumar, né, Batista? Então eu concordo contigo. Empate em casa, mesmo num campeonato longo, é um péssimo resultado. Só que vendo só o resultado ruim,
Até porque não jogou com o Flamengo, com todo respeito ao campeão cearense. O Ceará foi campeão em cima do Fortaleza, que é muito forte, no final de semana passado aí. Né? Então, gol do Pedro Raul. Precisava fazer 3-0. Fez gol ontem de novo. Fez o primeiro gol. Pedro Raul perseguido pelo senhor lá no Corinthians. Não, eu acho que teve poucas chances. Só teve 250. Tinha que ter 300. Marcou 2 gols. Mas Pedro Raul é jogador para time mediano, considerando os gigantes. Né? Então Pedro Raul no Goiás vai bem. Pedro Raul no Ceará vai ser ele vai ser o Valdir Soriano da vez. Vai estourar no Nordeste. Vai fazer mais de 10 gols no campeonato. Vai fazer. Vai mesmo. Agora, o time do Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, né? Aí o buraco já é um pouco mais embaixo. É isso que eu acho do Pedro Raul, que é um bom jogador. Mas falando do jogo, quem vê só o resultado, péssimo. Quem viu o jogo, depois do Bragantino no primeiro tempo, antes dos 30 minutos, tá perdendo de 2-0 e tomando pressão, vocês viram aí nos melhores momentos, muito bem editados, né? Que o Cleiton trabalhou e o goleiro do Ceará não, e estava 2-0. Agora, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, aí o Bragantino meteu pressão, fez um gol nos acréscimos do primeiro tempo e depois pressionou o segundo tempo todo, jogou muito melhor, não merecia perder e foi buscar nos acréscimos do segundo tempo 2-2. Para quem perdia de 2-0 e poderia ter tomado o terceiro, até porque a moçada do Ceará saiu no intervalo reclamando, podíamos ter definido, tivemos chance para matar, porque 2-0 não estava, com 3 eu não acreditava mais, e nem o Bragantino ia acreditar, não tomou, mas no segundo tempo foi bem. Então, para quem vai buscar um 2-2 depois de estar perdendo por 2-0, atenua um pouco essa questão do mau resultado, do resultado ruim em casa, mas olhando só para a tabela, ruim sim.